Nós vamos ler nesta noite no versículo 18, 1 Coríntios 1, né? Vamos encerrar o capítulo 1 de Coríntios. Então nós vamos ler do versículo 18 ao versículo 31. Ok? Como não estou ouvindo barulho de Bíblia, é porque já acharam, né? 1 Coríntios 1, do 18 ao 31. A palavra do Senhor Deus diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para enfraquecer os fortes, para envergonhar, desculpe, o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você é sábio ou você é tolo? Não é uma pergunta agressiva, mas é uma pergunta reflexiva. Reflita: você é um sábio ou você é um tolo? Só para esclarecer, não tem coluna do meio, não tem em cima do muro, viu? Ah, o pastor está com um pé lá, um pé casa, meio tolo, meio sábio. Eu queria que a gente pensasse hoje, lendo esse texto, sobre
sábios segundo Deus. Se você quiser ler depois na sua casa novamente, tiver curiosidade, pegue 2 canetas de cor diferente, você vai grifando embaixo tudo que Deus fala sobre sabedoria de uma cor, sábio e sabedoria, sábio e sabedoria. Depois com a outra canetinha você grifa tudo que Deus fala de louco e loucura, louco e loucura. A ideia do texto é explanar para nós a sabedoria de Deus contra a loucura, a sabedoria contra a tolice, a ideia de ser tolo. A Bíblia fala muito sobre isso em Provérbios. Provérbios trata muito sobre esse antagonismo, aquele que é sábio e aquele que é tolo. Fale, se você repreendeu o sábio, ele se torna mais sábio ainda. Se você repreendeu o tolo, você falou em vão. Provérbios está cheio de coisas desse tipo. E agora Deus vem falar para nós aqui em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 a 31, sobre nós sermos sábios segundo Deus. Paulo está orientando os coríntios a respeito da verdadeira sabedoria. Qual é a ideia de Paulo? O desejo de Paulo é que os irmãos ali não fossem levados pela sabedoria humana. Vamos voltar um pouco ao contexto que nós estamos em Corinto. Lembra que nós falamos qual é a regra ali no meio dos povos ali que vivem em Corinto? Eles estão muito próximos da ideia da filosofia grega, ok? Vocês lembram disso que nós conversamos no primeiro culto? A filosofia grega permeia o pensamento dos corintianos, quer dizer, dos coríntios ali, naquele lugar, né? E aí eles são levados por essa filosofia. O coração deles se deixa levar por essa situação. E Paulo está querendo dizer para eles o seguinte: olha, essa sabedoria humana, ela não é válida diante de Deus, pois só tem aparência de sabedoria. Mas para Deus, preste atenção, para Deus a sabedoria do homem é uma tolice. Dá para entender? Para Deus a sabedoria do homem é tolice. Por quê? Não é que Deus está desprezando a sabedoria do homem, mas a sabedoria dele é tão maior que para Deus a sabedoria do homem é tolice. Imagina o seguinte: você já conversou com uma criança pequenininha de 2, 3 anos, não conversou? Eu empresto um pouquinho para você conversar com a minha filha, né, a Valentina. Ela tem hora que fala as coisas assim, do nada você fica espantado. Tem hora que fala as coisas que não tem nada a ver, né? As crianças são assim. Você olha para ela, não entendi, filha, mas tudo bem, vai, passa, né? Então você imagine aí um cara bem inteligente. Quem seria bem inteligente? Fala o nome de uma pessoa bem inteligente. Pastor Edilson, outro. Hã? Quem? Isaac Newton. Ok? Isaac Newton era um pouquinho inteligente. Vocês concordam com o irmão ali? Certo? Agora você imagina Deus levando um papo com Isaac Newton. O Isaac Newton é a Valentina de 3 anos, diante da sabedoria de Deus. É isso que Deus está dizendo para nós. Muitas vezes nós queremos nos apegar à sabedoria humana, e essa sabedoria humana aqui para nós é para Deus é tudo. Entendeu? É isso que Deus está querendo dizer. Então Deus vai falar aqui um pouquinho, usando o apóstolo Paulo, para mostrar a verdadeira sabedoria dele. E se você entender essa mensagem hoje das Escrituras, você se tornará sábio segundo Deus. Você pode não ser sábio segundo a sabedoria do homem. Você pode não entender uma vírgula do que disse Isaac Newton, mas a palavra de Deus quer mostrar a mim e a você que o que Deus está preocupado é que você entenda a sabedoria dele, porque a sabedoria dele é o principal para nós. Amém? Então eu quero rapidamente tratar sobre 3 assuntos aqui nesse texto. Primeiro, a sabedoria da cruz. É o que o apóstolo Paulo começa falando, né? Eu vou ler o 17 para a gente entender um pouquinho.
como ele termina o versículo 17. Ele diz assim, ó: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Aí ele começa o 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O que Paulo está querendo dizer? Quando ele fala ou se prende na sabedoria humana, se ele começar a querer pregar isso, se ele quiser começar a ensinar esse tipo de coisa, a cruz de Cristo será esvaziada, ela será deixada de lado. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui nesta noite é que a primeira sabedoria de Deus que nós devemos perceber é a sabedoria que Deus demonstrou lá na cruz. Enquanto os homens esperavam a sabedoria e o poder de Deus ser expresso de uma maneira gloriosa, de uma maneira dominante, era isso que os homens esperavam. Os judeus queriam um Messias que viesse e tirasse eles do poder romano. Eles queriam um Messias que manifestasse a glória de Deus ali em Israel, sentasse num trono, desse umas chibatadas nos romanos, jogasse eles fora e falasse: agora eu vou implantar o reino de Deus aqui nessa terra. Enquanto eles esperavam Deus vir assim com brados, o Senhor veio quietinho, nasceu lá em Belém. Ninguém ficou sabendo, ele nasceu em um lugar muito chamativo, não. Ele nasceu na manjedoura. O pessoal esperando tudo nascer lá em Jerusalém, em uma daquelas grifes, famílias famosas. Ele escolheu um carpinteiro, um jovem carpinteiro. Não escolheu de nenhuma cidade grande, não. Ele não nasceu em São Paulo, capital. Ele foi nascer em Nazaré das Farinhas. Não, Nazaré das Farinhas não. Em Nazaré de Belém. Nazaré, ele nasceu em Belém e viveu em Nazaré. Esses foram os caminhos do Senhor, cidades interioranas, pequenininhas. Foi ali que ele começou a desenvolver o seu ministério. Certa vez acusaram Jesus porque disseram assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não é possível, não pode vir nada bom de Nazaré. Não é esse o Messias. Esperavam que ele entrasse em Jerusalém dominante, com cavalos e guerreiros. Ele entrou num jumentinho. Na sua primeira cavalgada, o jumentinho era filho de uma jumenta. Ninguém tinha usado ele ainda. 0 quilômetro. O Senhor pegou esse jumentinho, entrou, não fez estardalhaço nenhum. O povo é que o aclamou. Ele não revidou o líder opositor. Os líderes vieram contra ele e disseram: e aí, eu tenho o direito de te matar. Mostra-me aí alguma coisa para eu te livrar. E a Bíblia diz que Jesus em certos momentos ficou mudo diante daquilo tudo. A fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. Deus não veio com força, Deus não veio destruindo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E 3,17, se ninguém lembra, né? Ele deu o Filho para que o mundo fosse salvo, não para julgar o mundo. Não é hora ainda. O Senhor veio instituir a graça, e para instituir a graça, Deus envia um Salvador que tem como única, vamos dizer assim, único marketing de Jesus. A única marca de Cristo é a sua cruz. A única marca de Jesus não é a sua volta. Os discípulos não foram reconhecidos porque falavam sobre a volta de Jesus,
Os discípulos não foram reconhecidos porque mencionavam a sua gloriosa justiça. Os discípulos não foram conhecidos por causa disso. Os discípulos eram conhecidos porque eles pregavam a cruz. Em certo lugar falaram que Paulo era louco, que pregava 2 deuses. Quais eram os deuses que ele pregava? Vocês lembram? Eles diziam que Paulo era louco porque pregava 2 deuses, porque falava sobre Cristo e a ressurreição, a morte e a ressurreição. Essa era a mensagem da igreja do primeiro século. Ele veio, morreu e ressuscitou. A sabedoria de Deus é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo demonstra essa sabedoria. Mas para os homens, a sabedoria da cruz é uma loucura. Versículo 18 diz lá: pois a mensagem da cruz é loucura. O versículo 21 repete: aqueles que creem por meio da loucura da pregação. O versículo 23 diz: o escândalo para os judeus e loucura para os gentios. A palavra loucura é várias vezes citada aqui para demonstrar o que? O homem humano, o ser humano que não compreende a mensagem, quando você fala de Jesus para ele, ele diz: isto é uma loucura. Você está louco. Não é possível Deus fazer isso. Não é possível Deus entregar o seu filho. Não é possível Deus se render tanto assim. Não é possível Deus agir dessa maneira. Não é possível Deus não pedir nada para que nós façamos. Não é possível que a salvação seja pela graça. Não é possível que os meus pecados foram levados por alguém que eu não conheci. Não é possível que Jesus pagou os meus pecados 2000 anos antes de eu nascer. Não é possível. Isso é loucura. A mensagem da cruz para os homens é uma loucura. É loucura também, ele designa aqui para os gentios no versículo 23. É uma loucura para os gentios. Os gentios não estão esperando isso. Os gentios não estão esperando alguém que viesse morrer por eles. Os gentios estavam esperando ser discriminados. Os gentios só esperavam coisas ruins. Não é possível que Deus fez isso. A sabedoria de Deus também é escândalo para os judeus. Pensa um pouquinho com cabeça de judeu. Deus escolheu Abraão. Lá em Abraão diz para ele: olha, em você eu vou fazer grandes coisas. A sua descendência levou esse povo. Esse povo foi levado cativo, ficou no Egito. Deus foi lá e resgatou com Moisés, tirou eles, deu a eles uma nação, deu a eles profetas, deu a eles promessas de que eles iriam reinar, de que Israel seria uma grande nação sobre todo mundo. Deu a eles isso, e aí eles estão esperando que Deus cumpra essa promessa, aonde Jerusalém vai ser exaltada acima de todas as outras cidades, aonde as pessoas vão ir até Jerusalém para adorar o Deus, o único Deus verdadeiro. Israel está esperando isso, e Jesus chega e diz assim: eu sou. Jesus chega diante dos judeus e diz: eu vim, gente, eu sou o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, estou andando com vocês. Mas a pergunta do judeu para Jesus é: o que o Senhor vai fazer? E a resposta de Jesus para o judeu é: eu vou morrer na cruz por você. Que isso? Deus morrer? Deus, o autor da vida, o Todo-Poderoso, como pode Deus morrer? Isso é um absurdo, é um escândalo para o judeu.
E Paulo diz aqui: a sabedoria da cruz é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas a sabedoria da cruz é sabedoria para os que são chamados. Versículo 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Para aqueles que conseguem enxergar em Cristo a história da redenção, para aqueles que conseguem confiar em Cristo para a sua salvação, a cruz é a sabedoria de Deus nas nossas vidas. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Versículo 45. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. O que é a mensagem da cruz para mim e para você? Essa sabedoria de Deus. Deus colocou aquilo que era mais valioso para mim e para você numa cruz, gente. A mensagem da cruz é essa. O que Deus tinha de mais valioso é o nosso presente, e a cruz é a expressão do presente de Deus. E como alguém que achou uma grande pérola, eu me desfaço de tudo por causa da cruz de Cristo. Eu abro mão de tudo por causa da cruz de Cristo. Eu vendo o que tiver que vender para me aproximar da cruz de Cristo. Não há nada mais valioso neste mundo e nada mais sábio do que a cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo àqueles que são chamados. Quem foi chamado olha para a cruz e consegue conceber a sabedoria de Deus em enviar o seu único Filho para nos salvar. Amém? Segunda sabedoria que o texto de 1 Coríntios nos mostra. Essa é a sabedoria da cruz. A segunda, Paulo cita, é a sabedoria do mundo. Quando você lê em versículo 20 e 21, ele diz: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Como é que Deus trata a sabedoria do mundo? Deus trata a sabedoria do mundo como eu expliquei para vocês. A grande sabedoria do mundo diante de Deus é: isso irrita aqueles que pela sabedoria querem chegar diante de Deus. Um dos públicos que Cristo teve foram os judeus. Os judeus eram aqueles que primeiro ouviam Jesus. Lembra que Jesus certa vez estava caminhando e uma mulher dizia para ele: Senhor, me ajuda, minha filha. E ele disse: olha, eu não vim senão para os chamados de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus pregava na sinagoga, Jesus falava para os judeus. E o que os judeus queriam? Versículo 23: nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
A palavra de Deus vai dizer no versículo 22, desculpa, os judeus pedem sinais miraculosos. Qual era o objetivo dos judeus? Diante de Cristo, o que eles queriam? Para reconhecer a sabedoria, eles queriam sinais. Me dê um sinal e eu acredito. Me mostra e eu acredito. Mas era mentira. Sabe por que era mentira? Porque mesmo quando eles viram sinais, eles endureceram o coração. Jesus andou sobre as águas e lhes foi falado isso, e eles não creram. Jesus multiplicou pães e peixes por 2 vezes. Em uma vez alimentou 5.000 homens, em outra vez alimentou 7.000 homens. Será que tinha testemunha para esse milagre? Sim ou não? Só de homens, se não foi repeteco de alguns, né? 12.000 homens, fora mulheres e crianças, que dizem os estudiosos, podemos multiplicar por 3 o número, no mínimo. Seriam então, em uma multiplicação, 15.000 pessoas, e numa outra multiplicação dos pães, 21.000 pessoas comeram pães e peixes. Isso é um sinal? Certa vez Jesus foi visitar o seu amigo Lázaro, e ao visitar o seu amigo Lázaro, que estava morto já há 3 dias, quem eram os que estavam junto com Maria e Marta, e que viram Jesus dizer, tira a pedra, e que ouviram Jesus dizer, Lázaro, vem para fora? Quem eram? Os judeus. Os judeus pedem sinais, mas quando os sinais lhes são dados, ainda assim não creem no Senhor Todo-Poderoso. Outro público de Jesus são os gregos. E aqui não quer dizer gregos nascidos na Grécia, não quer dizer gregos de famílias gregas, mas a ideia é aqui que quando os romanos assumiram o poder, o grande império, o império anterior era o grego, e esse império anterior tinha difundido a língua grega. O que os romanos espertamente fizeram? Vamos deixar a língua grega dominando ainda, nós vamos dominar com a força. O caminho já está preparado, não vamos tirar agora a língua grega e colocar o latim. Deixa a língua grega rolar solta, e aí nós vamos só andar dentro do que eles já fizeram. Então a língua grega e a cultura grega predominou na época, tanto que o Novo Testamento não foi escrito em latim, foi escrito em grego. A palavra que se falava no meio do povo, no comércio, era chamado grego koiné. Jesus era ouvido pelos gregos. E a Bíblia diz que, no versículo 22 ainda, os judeus pedem sinais e os gregos procuram sabedoria. Que sabedoria? Sabedoria deste mundo. A sabedoria que vem através dos ensinos de homens. Mas a sabedoria deste mundo, ela é cética. E tudo que é cético, que não tem fé, não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero passar rapidamente para vocês um vídeo. Vou pedir ajuda, vem aqui meu irmãozinho, me ajuda ali. É um vídeo curtinho que vai falar um pouco sobre a sabedoria aqui para a gente só pensar. Tira isso aí, baixa aí lá na página. Baixa, tira isso. Lá no cantinho, mano. É o de baixo. Aí. Clica aí também. Vai me dizer que alguém tirou o volume lá? Baixa aí, volta. Já, de hidrogênio. Volta. Aí, galera. Dá um curso de computação que você escapou. Fala isso.
Creia, irmão. Puxa a verdade. Não brinca. Fecha lá, vê se ele deixa fechado. Isso. Finalizar. Aí, agora faz direito, tá? O Senhor Jesus transformou água em vinho. Bem básico o negócio. O problema é que água é uma pequena molécula assim, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Quando você pega vinho, você tem átomos de carbono, você tem átomos de nitrogênio, uma montanha de outras coisas ali no meio. Para você transformar água em vinho, o Senhor Jesus usou de um pequeno reator atômico com aceleração termonuclear para produzir um negocinho bem básico ali. Você tem que arrebentar os átomos, ou seja, você tem que pegar prótons, nêutrons e elétrons, separar esse negócio, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, que não tinha isso na água, criar toda essa reestruturação. É um processo de fisão e fusão nuclear. Quem entende isso é uma confusão nuclear. Mas só para você ter uma ideia, é só a junção dessas duas coisinhas. Você quebra os átomos e junta-os novamente de formas diferentes. A Bíblia nos diz que havia 6 talhas com água. Você calcula o volume disso, vê a energia que seria necessária para fazer toda essa transformação, e você vai perceber que essa coisinha básica que Jesus fez seria necessária a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas da nossa Via Láctea em um dia. Foi básico para Jesus fazer isso. Jesus não falou assim, que trabalho que eu faço esse negócio, essa é muita energia. Não, ele fez naturalmente. A ciência entende o que foi feito? Claro que sim. A gente só não sabe de onde veio toda a energia para fazer esse negócio. Tem que ser um Deus para fazer isso. Não é isso que ele disse que ele é? Os gregos, pode acender a luz agora, fica à vontade. Os gregos, eles querem buscar a sabedoria, mas aonde é que eles param na sabedoria? Na fé. Eles não creem que o Senhor Jesus é Deus. Por isso Paulo diz, olha, a sabedoria do mundo diante de Deus é nada. A sabedoria do mundo diante de Deus não é o que deve ser procurado. A sabedoria deste mundo é cética. Ela quer descobrir Deus pela razão, o que é impossível. Por que é impossível? Porque lhes falta a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por último, a última sabedoria que nós vemos aí nesse texto de 1 Coríntios é a sabedoria de Deus. Está no versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Primeira coisa, irmãos, a sabedoria de Deus está em Cristo Jesus. Colossenses vai dizer, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Outro versículo diz que Ele fez verter em Cristo todas as coisas. Todas as coisas residem em Cristo. A sabedoria de Deus está em nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 30 do mesmo texto: é porém por iniciativa dele, de Deus, que vocês em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para todo mundo. Não é que está escrito aí? Se tornou sabedoria de Deus para nós. Nós quem? Os que cremos, os que foram chamados e que entenderam que em Cristo reside a plenitude de todas as coisas. A sabedoria de Deus está em Cristo. Outra coisa, a sabedoria de Deus é muito, mas muito maior
do que a sabedoria humana. Versículo 25: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Romanos capítulo 11, há um texto belíssimo, que na verdade alguns estudiosos compreendem que era um cântico da igreja primitiva. Romanos 11, do versículo 33 ao 36. Mas hoje eu vou poupar vocês, não vou cantar, vou só ler. Romanos 11, 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Essa é a sabedoria de Deus, que os homens tateiam e não conseguem enxergar, porque para enxergar a sabedoria de Deus é necessário ser chamado por Ele. Os homens sem fé não compreendem o Senhor. É impossível a eles compreender a vontade do nosso Deus. E por último, irmãos, a sabedoria de Deus revela-se aos menores. Deus faz isso. Olha no versículo 26, o que Paulo escreve àquela igreja: irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Poucos. Paulo está dizendo aqui: Deus não veio na cidade de Corinto e entrou nos lugares para chamar os orgulhosos. Ele foi buscar aqueles que nada eram. Por que Deus fez isso? Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Deus, eu gosto de uma frase que diz: Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os que Ele escolhe, os escolhidos. Deus não foi buscar gente graúda. Deus não faz: eu vou lá em Jacareí pegar só os ricão, os poderosos, converter os poderosos, os outros eu vou deixar. Deus não diz: eu vou lá na faculdade pegar só os mestres, os doutores, os PhDs. Deus escolhe os que não são para envergonhar os que são. Porque os que são querem conhecer Deus segundo a sabedoria deste mundo, e eles nunca conhecerão a Deus por meio da sabedoria deste mundo, porque a sabedoria deste mundo não tem um ingrediente fundamental chamado fé. Versículo 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. 28, desculpe. Ele escolheu para o mundo o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim, ao objetivo. Olha o objetivo de Deus: a fim de que ninguém se glorie diante dele.
Irmão, ninguém vai conseguir chegar diante de Deus e dizer assim: eu estou aqui por causa da minha capacidade intelectual. Ninguém vai chegar diante de Deus e dizer: eu conheço o Senhor porque eu era poderoso naquela terra. Ninguém pode chegar diante de Deus gloriando-se em si mesmos. Todos os que vão chegar diante de Deus vão ter o mesmo sentimento: eu sou daqueles insignificantes, eu sou daqueles que nada eram, mas o Senhor me chamou e me fez entender a sabedoria de Deus, Jesus Cristo. É nele que reside toda a sabedoria de Deus. É, porém, em Cristo Jesus, verso 30, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Qual é essa sabedoria? Justiça, santidade e redenção. Aonde que a sabedoria do mundo procura isso? Eles não procuram. Eles estão cegos. Por isso, para Deus, qualquer coisa que venha da sabedoria deste mundo é totalmente pequeno, insignificante, porque Deus é muito maior do que toda sabedoria do mundo. É interessante quando a gente olha para as Escrituras e percebe a sabedoria de Deus, e vê como Deus já revelou tantas coisas há tantos mil anos atrás. E os homens hoje, ainda com todas as suas tecnologias e ensinamentos e conhecimentos, tentam descobrir como é que isso foi feito, como é que isso foi realizado. E muitas vezes eles patinam e não encontram a solução. Sabe por quê? Tem um ingrediente que eles não conseguem enxergar: a mão poderosa do nosso Deus, que não precisou usar a galáxia toda e a sua energia em nenhum reator nuclear para transformar água em vinho, que não precisou de nenhum médico, nenhuma medicina avançada para chamar um morto à vida. O nosso Deus colocou toda a sua sabedoria na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você tem Cristo como Senhor da sua vida, você é um sábio. Se você não tem Cristo como Senhor da sua vida, você é um tolo. Estou respondendo a pergunta que fiz no começo para você: se você sabe ou se você é tolo. Quero terminar da seguinte maneira: você quer ser um sábio segundo Deus, ou você quer ser um sábio segundo este mundo? Porque o sábio segundo este mundo diante de Deus, Isaac Newton diante de Deus é como uma criança de 3 anos, não sabe nada, conheceu um pouquinho das grandezas que Deus tem. Deuteronômio 29 diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor, e Ele permite aos reis quererem entender, mas a sua sabedoria só é totalmente revelada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Feche os olhos, curva a sua cabeça por um momento. Tu és bom, Senhor.
muito além de bom, o Senhor revelou a nós a tua grandeza, sua magnitude. Não conhecemos o Senhor porque somos inteligentes e poderosos. Não. Conhecemos o Senhor porque fomos chamados. Conhecemos o Senhor porque compreendemos a sabedoria da cruz. Conhecemos o Senhor porque nos foi revelada o nosso Senhor Jesus. Sabedoria de Deus para as nossas vidas. Rogamos-te, Senhor, que nos ajude a sempre crescer no conhecimento do Senhor e na sabedoria que realmente vale a pena, porque é eterna. A sabedoria deste mundo é passageira. A sabedoria deste mundo não nos leva a ti. Ajuda-nos, Senhor, a conhecer mais e mais do Senhor e a nos prostrarmos diante de tão grande Deus e a entendermos que somos privilegiados porque o Senhor nos escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Se nesta noite há ainda alguém, Senhor, que te busca por outros caminhos e não por Cristo, toca nesse coração, para que entenda que só em Jesus Cristo temos a plenitude do Deus Todo-Poderoso. É o que oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite.